no capítulo anterior, Padre Inácio era o padre responsável por atender confissões na paróquia Sagrado Reino de Deus. Sua queixa era grande, já que quase ninguém vinha se confessar. As pessoas haviam perdido a vontade de se confessar, já que não celebrava missas, pois já havia um padre a mais na paróquia, o bispo Dom Apolo, e recentemente o jovem padre Maurício, que acabara de chegar. Seu único trabalho era ficar no confessionário. Ele então perambulava pela igreja nas horas vagas para tentar se distrair um pouco. Porém, certa tarde, Padre Inácio se deparou com uma mulher de branco, aproximadamente 50 anos de idade, vagando pelos corredores da igreja. Ela parecia flutuar, pois tinha um andar aveludado. Padre Inácio a seguiu até atrás do altar, mas ela havia desaparecido. Com muito medo e já com quase 100% de certeza de que realmente se tratava de um fantasma, ele se escondeu no confessionário. Mas ali, aquela mulher fantasma voltou a atormentá-lo, exigindo que ele confessasse um pecado grave que havia cometido no passado, e que esse pecado era o motivo daquela mulher de branco estar ali. Padre Inácio relutou, mas percebendo que a mulher sabia muito a seu respeito, resolveu cooperar. Ele então se dispôs a revisitar um passado sombrio de quando era um padre exorcista e conheceu uma jovem possuída chamada Vera. Há 30 anos atrás, Padre Inácio, recém-consagrado ao ministério sacerdotal, decidiu ousar e se especializar em exorcismos. Nunca quis ser um padre convencional e achava o assunto muito sério e sentia que tinha o dom de ficar face a face com o mal e dar a ele uma direção a seguir. Nessa época, com seus 27 anos, ele já foi designado para a paróquia Sagrado Reino de Deus, onde está até hoje. Ao contrário do que muitos pensam, uma possessão demoníaca não é algo comum como vemos toda semana em igrejas diferentes. É sério
e tem que ser tratado com muito respeito e também uma série de investigações para garantir que não se trata de um distúrbio psicológico, problemas mentais. Isso é bem diferente de estar possuído por um demônio. Padre Inácio tinha plena certeza disso. Alguns meses se passaram. Ele até então celebrando apenas missas. Um caso apareceu. Uma mãe desesperada chegou clamando por ajuda. Vera era o nome da jovem possuída. A mãe contou que, de início, Vera começou a se assustar sozinha. No começo foi engraçado, mas depois, até com a sombra Vera se assustava. Após algumas semanas, ela começou a dizer para a mãe que estava vendo vultos em volta de sua cama durante a noite. Ainda assim, a mãe estava ignorando os acontecimentos, mas depois vieram os pesadelos. Vera acordava gritando tanto que se engasgava no próprio grito, pedindo socorro. A mãe então corria para o quarto, tentava acalmar a filha dizendo que eram apenas pesadelos. Mas certa tarde, com os gritos aterrorizantes de Vera, a mãe se assustou e mais uma vez foi até o quarto. Quando abriu a porta, viu que a filha estava suspensa no ar como se estivesse deitada na cama. Nesse momento, ela gritou: "Jesus misericordioso!" Vera então levantou a cabeça e olhou para a mãe com a feição do demônio. Seus olhos estavam estalados para fora e amarelos. Ela reganhou dentes pretos e encarou a mãe como se fosse consumir sua alma viva. Nesse momento, a porta se fechou, jogando a mãe para o corredor e não se abriu mais. Não conseguindo abrir a porta e com medo de chamar os vizinhos, pois o que ela viu não era Vera, e sim um demônio em seu corpo, ela correu para a igreja para pedir socorro, e Padre Inácio estava pronto para ajudar. Ele sentiu um certo aperto no peito, pois seria seu primeiro caso de exorcismo e precisava ser bem-sucedido para o bem de Vera. Então, todo o processo legal foi feito antes de Padre Inácio acompanhar a mãe. Em um caso de exorcismo, um levantamento de provas precisa ser feito pelo padre, enviado ao Vaticano, e a aprovação deve vir diretamente do conselho após uma série de análises. Mas, de acordo com o relato daquela mãe, a possessão já estava no seu estágio final e a vida de Vera estava em jogo. Um telefonema deveria bastar para que o exorcismo fosse feito, e Dom Apolo se encarregou de que isso acontecesse. Trâmites encaminhados, Padre Inácio já estava pronto para salvar uma alma das garras do demônio. Ele e a mãe de Vera chegaram em frente à casa, e Padre Inácio já sentiu que o ambiente estava frio, algo estranho, já que o céu estava limpo e ensolarado. Havia um jardim com grama e algumas rosas na frente da casa, mas tudo estava seco e as rosas mortas. A mãe de Vera então disse que não estavam naquele estado antes de ela sair e ir até a igreja. Padre Inácio continuou observando ao seu redor e, ao olhar na janela do andar de cima da casa, se deparou com uma garota descabelada, olhos estalados e dentes pretos o observando. Seu coração disparou, pois naquele momento percebeu que o que ele estava prestes a enfrentar era algo muito sério. Os dois entraram na casa e subiram as escadas.
A cada degrau que Padre Inácio subia, ele via o ambiente ficar mais escuro, sombrio e gelado. A porta do quarto realmente estava trancada, mas por uma força sobrenatural, já que a mãe de Vera disse que não havia uma tranca física naquela porta. Padre Inácio então disse: "Eu quero que a senhora desça as escadas, pegue seu terço e comece a rezar, pedindo para que sua filha tenha forças de voltar e lutar contra esse mal. Ah, antes disso eu preciso de um machado para quebrar essa porta." A mãe de Vera lhe deu o machado e desceu para rezar. Padre Inácio, já em completa oração, começou a quebrar a porta com o machado. À medida com que ele fazia buracos, podia ver Vera flutuar e observar com seu olhar demoníaco o que ele estava fazendo. Assim que conseguiu despedaçar a porta, entrou e já começou a jogar água benta em Vera, que ria de forma debochada do ato do padre. Ela então caiu na cama e ali ficou deitada. Padre Inácio abriu seu livro de exorcismo em latim e começou a fazer as orações. Aquilo incomodou o demônio, que começou a se contorcer na cama. No pescoço de Vera era possível ver o relevo de uma mão como se estivesse a enforcando. Era uma mistura de gritos graves com gritos agudos. A garota parecia estar sofrendo muito. Padre Inácio estava suando. Começou a perder a razão e ficar nervoso, pois nada estava adiantando. Parecia que a cada palavra ele só estava fazendo Vera sofrer. Desesperado, começou a chorar e por uma fração de segundos pensou em desistir. Porém, nesse minuto, ele sentiu em seu coração Deus falar com ele dizendo: "Não desista, use a sua fé." Padre Inácio então fechou o livro de exorcismo e o jogou em um canto junto com a água benta e o terço que estava enrolado em seus dedos. Lágrimas saíam do rosto deformado de Vera. Com suas duas mãos, ele segurou o rosto da jovem e encostou sua testa na testa dela, dizendo: "Vera, eu não te conheço, mas você é forte. Sozinho eu não consigo. Lute em nome de Deus. Eu te dou a mão, mas você precisa agarrá-la para que eu te puxe desse buraco. Se concentre na minha voz e venha. Eu estou aqui para te puxar." O corpo de Vera gritava, gemia. Era uma mistura de movimentos e feições. E de repente, o vidro da janela do quarto se despedaçou. E Vera, assustada, atordoada, como se tivesse acordado de um pesadelo, olhou para o padre e disse: "Eu ouvi minha mãe me chamar. Eu ouvi você me chamar." "Eu vi sua mão e a agarrei, e o Senhor me puxou, padre. Obrigada." Vera então deu um forte abraço no Padre Inácio e logo sua mãe apareceu e os abraçou também. O exorcismo havia sido concluído com sucesso, mas não foi só a oração que ajudou naquela noite. Um laço maior foi criado, um laço que seria a desgraça de Padre Inácio. Nessa hora o flashback se acabou e Padre Inácio estava dentro do confessionário, revisitando o seu passado, pois a mulher de branco o fez fazer isso. Mas ele já havia chegado no limite. Não queria mais voltar para 30 anos no passado. Mas ele precisava voltar, pois o pecado que o condenou havia começado após o fim daquele exorcismo.